Você já deve ter ouvido aquele conceito de que artérias são vasos que carregam sangue oxigenado e veias são vasos que carregam sangue pouco oxigenado, não é? Mas eu vou te falar que esse conceito está errado, isso é uma mentira. Mas eu vou te explicar o porquê. Eu não vou falar só que é mentira sem te explicar o porquê, tudo bem? Então fica aqui comigo nesse vídeo para a gente conversar sobre esse assunto. Se você não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Letícia Campos, aqui nesse canal a gente conversa bastante sobre fisiologia e sobre fisioterapia, principalmente em neonatos e crianças, mas o tema desse vídeo é específico de fisiologia, pensando principalmente no sistema cardiovascular. Bom, é muito comum que as pessoas comentem que a gente até aprenda em algum momento na graduação ou mesmo lá no ensino médio que artérias são os vasos que carregam sangue oxigenado. E veias são os vasos que carregam sangue pouco oxigenado. Mas isso não é verdade. Por que isso não é verdade? Porque nós temos artérias que carregam sangue pouco oxigenado e nós temos veias que carregam sangue bastante oxigenado e pobre em CO2. Por exemplo, quando a gente pensa nos vasos pulmonares, as artérias pulmonares, por exemplo, são vasos que levam o sangue pouco oxigenado do ventrículo direito até os pulmões para que possa realizar trocas gasosas. Então, esse sangue que está chegando ali no ventrículo direito, ele está vindo da circulação sistêmica pela veia cava e esse sangue ele está pobre em oxigênio, porque ele já descarregou todo o oxigênio lá nas células de todo o organismo, já carregou CO2 e ele está indo para os pulmões para poder realizar novamente trocas gasosas, pegar o oxigênio dos alvéolos, deixar CO2 e depois seguir novamente para o lado esquerdo do coração para poder fazer todo esse ciclo. Então, o sangue que chega ali do lado direito do coração, ele está pobre em oxigênio, ele chega pela veia cava até átrio direito, passa para ventrículo direito e depois do ventrículo direito, então, ele passa para as artérias pulmonares para então chegar nos pulmões. Veja só, nas artérias pulmonares, então, o sangue é pouco oxigenado e rico em CO2. Diferente, então, daquele conceito que a gente fala, olha, a artéria sempre carrega sangue oxigenado. E quando a gente pensa nas veias pulmonares, isso também acontece. Porque as veias pulmonares, elas, depois que o sangue passou pelos pulmões, realizou trocas gasosas, as veias pulmonares levam esse sangue até o átrio esquerdo, para que depois então passe para ventrículo esquerdo, artéria aorta e a partir da artéria aorta seja distribuído para toda a circulação sistêmica. Mas veja que esse sangue chegou ali pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo, rico em oxigênio, pelo menos é o que a gente espera desde que as trocas gasosas estejam adequadas, tudo esteja funcionando bem. Esse sangue chegou rico em oxigênio, ele já deixou todo o CO2 lá nos alvéolos para depois ser eliminado para o ambiente e ele está chegando novamente a todos os tecidos da circulação sistêmica. Então, esse sangue que passa pelas veias pulmonares para chegar até o átrio esquerdo, ele é rico em oxigênio e pobre em CO2. Então, veja só, é errado eu falar que a artéria sempre carrega sangue oxigenado, apesar de na maior parte das vezes isso acontecer, é errado eu falar que as artérias são vasos que carregam sangue rico em oxigênio. Assim como é errado eu falar que veias são vasos que carregam sangue pobre em oxigênio, porque no caso, por exemplo, da artéria pulmonar e das veias pulmonares, isso ocorre ao contrário. Outro exemplo de quando não acontece essa ideia que a gente tem que a artéria carrega sangue oxigenado, isso também acontece nos vasos do cordão umbilical. Vamos relembrar que o feto, o embrião, depois o feto, ele está ligado à mãe por meio do cordão umbilical e por meio da placenta vai chegar oxigênio, nutrientes para o feto e depois isso vai voltar para a placenta por meio do cordão umbilical. O sangue chega oxigenado até o feto por um vaso do cordão umbilical que é chamado de veia umbilical. Então, a veia umbilical, ela também carrega sangue rico em oxigênio e pobre em CO2.
E depois que fez toda a troca lá no feto, e a gente tem toda uma circulação especial para que isso aconteça, os pulmões não estão realizando trocas gasosas, no caso da vida intraútero, quem faz isso pelo feto é a mãe. Depois que realizou toda a troca, deixou todo esse sangue oxigenado que vai se misturando no meio do caminho, mas que chega até todas as células do feto, ele volta, o sangue volta para a placenta por meio do cordão umbilical por dois vasos, que são as artérias umbilicais. Então, as artérias umbilicais também são vasos que carregam sangue pouco oxigenado e rico em CO2. Então, veja bem, não pode ser uma regra a gente falar que a artéria carrega sangue rico em oxigênio e veia carrega sangue pobre em oxigênio. Então, a melhor definição que a gente tem para isso é que veia é tudo aquilo que vai em direção ao coração. Olha só, mesmo a veia umbilical está levando o sangue da mãe em direção ao coração do feto para depois ser distribuído. Vai sofrer desvio, como eu já falei, mas a veia umbilical vai em direção ao coração. Assim acontece também com as veias de todo o nosso organismo, incluindo veia cava, que vai chegar em átrio direito, incluindo veias pulmonares, que vai chegar em átrio esquerdo, e assim por diante. Então, veia é tudo aquilo que vai em direção ao coração. Por outro lado, veja que a artéria é tudo que está indo de longe, para longe do coração. Então, está saindo do coração em direção a outros sistemas. Assim é o caso da artéria aorta, assim é o caso das artérias pulmonares, assim é o caso das artérias umbilicais, que está vindo, então, levando aquele sangue de longe do coração até a mãe, até a placenta. Então, a melhor definição que a gente tem para esses vasos não é que artéria carrega sangue oxigenado e veia carrega sangue pobre em oxigênio. Na verdade, a melhor definição que a gente tem é que artéria é tudo aquilo que sai do coração e vai para longe do coração, e veia é tudo aquilo que vai em direção ao coração, que chega ao coração. Tudo bem? Espero que você tenha entendido então essa diferença. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e eu te vejo na próxima. Até mais!